Olá, está no ar o Gente da Gente, o programa de entrevistas que ajuda a contar a história de Divinópolis, com direção geral de Flaviano Cunha, a edição de Lorena Faria, a assistência técnica e produção de Lincoln Clovis, com a técnica do Diogo Silva, aqui nos estúdios da TV Candidez. O apoio cultural é da Unimed, Unimed Divinópolis, esse é o plano. E nós continuamos a falar, né, que estamos no YouTube. O YouTube, Garcia Júnior, Gente da Gente, você vai ter contato com todas as entrevistas que realizamos aqui, ajudando, como a gente diz sempre, a contar a história da nossa querida e gloriosa Divinópolis. E nós vamos voltar a falar nesse programa dos 100 anos do rádio, né? A gente nunca se cansa de dizer que o rádio teve a sua primeira transmissão no Brasil em 1922, quando naquela época comemorávamos o centenário da independência proclamada em 1822. Então, a gente está fazendo esta comemoração especial dos 100 anos do rádio. E nós gostamos muito e nos dá muito prazer em conversar com a gente do rádio. E hoje nós vamos trazer, não sei se a gente poderia dizer assim, um dos novos valores do rádio, porque, aliás, tem mais de uns 20 anos, ou aproximadamente isso, ele vai contar para a gente. Leonardo Lasmar é o nome de família. Ô, Léo, seja, como você diz sempre na resenha, que eu estou sempre também acompanhando, seja muito bem-vindo. Valeu, Garcia. Alô, todos os telespectadores do Gente da Gente. É um prazer, né? Eu acho que tantas personalidades sentaram nessa cadeira, eu me sinto lisonjeado de estar aqui para a gente poder bater um papo hoje, Garcia. É um prazer muito grande, né? E a gente que já se conhece há tantos anos, desde a Rádio Divinópolis, né? Às vezes o pessoal acha que começou agora, como você está falando. Não começou agora, né? Começou lá na Rádio Divinópolis, né? Engatinhando, né? Ainda na Rádio Divinópolis, e depois a gente veio abraçar aqui no nosso sistema MPA, nossa querida Rádio Minas, né? E você até lembrou bem, né? Começou na Rádio Divinópolis, o velho Wirley Lasmar, exatamente, né? Que também tem no sangue o rádio. Foi nomeado naquela época por Dom José Belvino, de saudosa memória, diretor da rádio, né? Diretor de broadcast. Broadcast é bonito, né? Artístico e tal. O padre era o presidente, o diretor era o padre Luiz Carlos Amorim. E o Wirley era o nosso diretor. Foi naquela época que você se descobriu radialista, que você viu que estava no sangue, ou você já vinha ensaiando? Bom, na verdade foi o primeiro contato, né? O primeiro contato oficial, né? 1996. Data, não Vamos voltar um pouquinho no tempo, né, Garcia? Vamos voltar um pouquinho no tempo. 1996, 97, por aí. Como você mesmo relatou, meu pai já vinha com essa veia artística e veia de rádio desde os tempos de Formiga, né? Quando jovem, quando ele era âncora de programas e também narrador esportivo lá em Formiga, né? Narrava os jogos do Formiga, do Vila, e a gente sempre escutou isso, né? Sempre veio escutando. Aí veio a oportunidade da faculdade, na época, e eu fiquei bem dividido. Na época era comunicação social, que hoje ela é separada, né? Publicidade, jornalismo, hoje você tem outras vertentes, né? Nessa área, e o direito. Acabei optando pelo direito, né? Me formei, me tornei advogado, mas sempre com aquela vontade, né? de experimentar esse ambiente que a gente brinca, né? Que quem entra depois é muito difícil de sair, né? Esse ambiente do rádio. Então, começamos lá, né? O meu pai tinha o programa dele na Rádio Divinópolis, né? E o rádio sempre tocava dentro de casa, né? Sempre ligado o tempo todo, né? Nós chegamos aqui em 1980, você chegou um pouco depois, mas eu lembro ligado, programa Garcia Júnior, Rádio Divinópolis, né? Como é que era o nome do programa? Balanço Geral. Balanço Geral, né? E a gente, todas as manhãs, né? Minha mãe ligava e a gente já escutava, e depois nós íamos a trabalhar juntos, né? Lá na Rádio Divinópolis. Então,
Dali surgiu aquela vontade, né, de estar nesse instrumento que é centenário e é fantástico, que é o rádio. Porque a emoção do rádio você passa para quem está te ouvindo, né? Ninguém está vendo o que você está falando. Hoje não, hoje a pessoa vê, né? Com a evolução do rádio, com a evolução das plataformas digitais, hoje o rádio ele se tornou, né, bem mais amplo, podemos dizer assim. Mas começou ali e depois deu uma paradinha, aí veio a faculdade, né? Mas sempre também dentro da faculdade. Trabalhava como mestre de cerimônias no fórum, mestre de cerimônias na UAB, então sempre ligado à comunicação, nunca deixei de ficar tanto tempo fora da comunicação. Até que surgiu a oportunidade real, né, de estar dentro do rádio e aí transformar isso aí já há 12 anos seguidos trabalhando dentro do rádio. Ô, Léo, me parece que você é o único dos Lasmar nascido em Pará de Minas, não é? Patafufo com muito orgulho e com muito carinho, né? Paraminense, né, de nascença, e a gente, né, quem nasce em Pará de Minas tem essa alcunha também de Patafufo, que é um dos fundadores da cidade, né? Ah, Patafufo é um sobrenome? É um dos fundadores do Arraial, podemos dizer assim. Pensei que fosse alguma... Não, tanto que o clube social, o maior clube social de Pará de Minas é Patafufo, né? O clube social, então ele é um dos fundadores da cidade de Pará de Minas, mas os rincões de Minas também já me conheceu um pouco, né? De Pará de Minas já morei em Passos em Itaúna até chegarmos aqui em Divinópolis, né? Num curto espaço de tempo, né? Eu cheguei aqui em 80, mas ainda já passeamos um pouco por Minas Gerais também. Ô Léo, eu sempre conversei muito com seu pai, né, principalmente sobre o rádio mais antigo, dos tempos de rádio nacional, dos velhos ídolos do rádio, e a gente sempre tocou muito nesse assunto e trocou muita ideia. Agora que a gente se afastou um pouco mais, o pessoal mudou para Belo Horizonte, aí eu não tenho tido mais aquele contato de ir lá à sua casa, ver o acervo de filmes, que né? Só vai aumentando. E de música. Que só vai aumentando. Você tem alguma... Ambos aumentam, né? Você tem alguma recordação, assim, por exemplo, não vou dizer Rádio Nacional, que é muito antigo, né? Assim, do seu pai envolvido com o rádio, ou quando ele se mudou dessa região de Formiga, daqui para lá, isso cortou esse elo? Vê-lo trabalhando diretamente no rádio realmente foi aqui em Divinópolis quando ele assumiu a direção da Rádio Divinópolis naquela oportunidade, né? Mas o rádio, lá em casa, sempre foi um meio de comunicação, principalmente jogos de futebol, né? E então a gente tem uma ligação ouvindo, né? Começando a ouvir Itatiaia, né? A gente ouvia mais, né? Que era sempre a rádio que tinha mais alcance, mas quando mudamos para Divinópolis, aí sim a gente tinha também o costume de ouvir os rádios aqui. Mas meu pai conta as histórias relacionadas ao teatro, relacionadas ao rádio, né? Relacionadas quando ele era âncora em Formiga, né? Nos tempos áureos do romantismo do rádio, né? Que à noite, né? Altas horas da noite, 9 horas, 10, né? Por aí, altas horas da noite naquela época, né? 9 horas, 10 horas da noite, ia para a rádio, comandava, né? Os programas e colocava né? Nelson Gonçalves, Cabi Peixoto, Ângela Maria e todos aqueles. E ele sempre contava isso com brilho nos olhos, né? Com brilho nos olhos. E eu tenho, tanto ele como a minha mãe também, que sempre foi uma atriz também, né? Do teatro e sempre gostou também do rádio, a gente sempre percebe, né, que um dos maiores incentivadores, né, e aqueles que mais preocupam são os dois, né, porque o Ricardo também ajudando na questão do comentário, meu irmão agora, também, então ela estão sempre ligadinhos lá e sempre dá aquele pitaco, aqui assim, aquilo ali, escutei aquilo, falou aquilo outro e tal. Então a gente sempre escutou, né, essa história, e as histórias do meu pai também como narradores que não são poucas, né, Garcia? Né? As histórias você tem muitas também para poder contar, eu já tenho algumas, né? O que é muito bacana é essa ligação. Então ele conta histórias, já narrou jogo em cima do telhado do cinema, que não podia entrar no campo, que estava proibido de entrar no campo, coisas assim que ele sempre contava para a gente. Então essa veio, e depois a gente veio, né, trabalhar juntos, né, lá na Divinópolis, e aí depois a gente seguiu
esse momento que a gente está vivendo agora. Né? Você até mencionou aqui, não é, a sua mãe como atriz, a dona Terezinha, e sempre a gente falava sobre esses assuntos com ela, com o Wirley e tal, e eles contavam as passagens do grupo de teatro lá de Formiga e tal. Você não tem assim uma vaga lembrança? Ou você era muito pequena? Ainda não teria nascido? Não havia nascido ainda, né, nessa oportunidade, apesar de que meu pai ainda, em Paradivinas, ainda mexeu alguma coisa, mas muito pouca, mas eu era muito recém-nascido, muito pequeno ainda. Mas assim, as lembranças de fotos, né, meu pai tem várias fotos desse período, né, e as histórias também, isso a gente tem. E não só ele, né, minha avó também era ligada ao teatro, meus tios também, né, então... Do sangue, né? Quando reunia para sentar e conversar, a família, as histórias eram muito boas. E eu tive um tio que chegou até a estar em novelas, né, também, participações em novelas da Globo, participações em outras novelas, comerciais também famosos, né? Meu tio que faleceu até recentemente, mudou para São Paulo, então, quer dizer, essa veia artística sempre teve um pouquinho dentro da família mesmo, né? Nunca deixou de existir, e claro, tendo sempre o rádio como propulsor para isso tudo. Né? Você é formiguense, aliás, é patureba. E você teve alguma ligação assim bem estreita com Formiga? Você viveu algum tempo em Formiga? Viver não, mas assim, praticamente, enquanto minhas avós eram vivas, Formiga era o nosso destino pelo menos uma vez no mês. Natal, né? todo Natal ia para lá. Sempre, o Natal em família era sempre assim, o meu avô, né, pai do meu pai, fazia questão de um 24 festivo, alegre, a família tinha que estar toda reunida. Enquanto não chegavam todos os filhos, ele não sossegava. Ele ia lá e comprava presente para todos os netos, para todo mundo, e distribuía presente para todo mundo. Era uma festa. Depois que meu avô faleceu, aí minha avó, geralmente, o 24 começou a passar conosco, né? Ela vinha onde a gente estava, ela começou a passar conosco. E no dia 25 a gente voltava para Formiga e aí passava com a família da minha mãe. Então era mais ou menos essa tradição, 24 a família do meu pai, 25 a família da minha mãe. Mas assim, enquanto elas eram vivas, todo mês, pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, a gente estava em Formiga. Formiga tem uma ligação muito grande, eu tenho uma ligação muito direta também com Formiga, porque era quase todo mês lá, né? Você relatou aí que são quase 12 anos, né? Quase 12 anos já na verdade 12 anos já, fez agora em setembro de Sistema MPA, de Rádio Minas e TV Candidez. Né? Eu poderia até contar aqui, mas vou deixar para você contar como é que você entrou no rádio. Como diz, nessas eras digitais e modernas, né, do nosso meio de comunicar, eu acompanhava, né, nosso querido Resenha Esportiva, né, com a sua participação do Leston, do Lima e o Everton Guimarães, né, como âncora desse programa, e estava ali toda noite ligado assistindo vocês. E já tinha naquela época você mandar mensagem, né? O Alair gostava muito de falar. O Alair Como é que começa? Como é que começa, Alair? Começa como amigo ouvinte. Tinha o Alair também, esqueci. Ele falava sempre isso. Do nosso querido Alair também. E aí, comecei a trocar mensagens, mandando dica. Tá igualzinho hoje nós temos no WhatsApp, que, né, os nossos espectadores e ouvintes participam conosco. Há 12 anos atrás não era outra forma de comunicação. E aí comecei a comunicar. E o Everton, um dia me chamou. Você não quer vir cá no programa, não? Falei, vou. Pode vir. Vem cá, participei. Igual o sapo na água. Igual o sapo na água, né? Aí vim cá e participei do Resenha Esportiva. E aí comecei a participar uma vez na semana, depois 2, 3, até que o Everton me convidou para poder ir para o Bem Bolado, que era o programa do domingo à noite, né? E no Bem Bolado, quando havia alguma transmissão que ele tinha que fazer em Belo Horizonte, então ele começou a passar para que eu começasse a apresentar o Bem Bolado nos domingos à noite, né? E aí começamos essa parceria, e aí eu comecei também, né? Aí houve o convite do Lima para começar também a comentar alguns jogos na rádio, a gente começou a comentar alguns jogos na rádio também, né? Sempre aqui em estúdio, ainda não indo para Belo Horizonte, né? Sempre aqui no estúdio, até que o Everton teve o convite para ir para Belo Horizonte, para ir para Bandeirantes na oportunidade. O Mairinho chamou e falou, olha, agora você continua. E foi assim. Agora toca o bonde. E foi assim, eu tinha um ano e pouco, né? O Everton foi para lá em
2011, né, em agosto de 2011, eu tinha chegado aqui em setembro de 2010. Então eu tinha um ano de casa. O Marinho que confiou essa responsabilidade muito grande, porque é um programa que começou com o Kleber Faria, né, com você, com o Ulisses, né, aquela turma toda, o Popó também. Depois, né, era um programa ainda no horário de almoço, né, depois o Kleber continuou com o programa dele, aí houve a ideia de passar a resenha para depois da resenha da rádio, né, e daí virou esse turbilhão, essa emoção e essa né, vontade de crescer dentro do rádio, e fomos embora. E hoje nós estamos aí, até que em 2018, né, em 2018, o Lima falou, olha, você tem vontade de narrar? Eu falei, tem vontade. Eu falei, então nós vamos te preparar para você começar a narrar então. E aí foi uma emoção muito grande, porque não é porque está na sua presença, né? Não é porque está na sua presença, mas a gente teve grandes professores, né? Você me ensinou muito, né, na questão da narração. Você é um dos maiores narradores que Minas Gerais tem. A gente, né? Não estou julgando confete, não. É um dos maiores narradores que Minas Gerais bondade, tem. generosidade dos amigos. E a gente aprendeu muito também com o nosso querido Ricardo Lúcio, né? Que era um mestre também na forma de narrar, e a gente assistia também, já acompanhava outros narradores, né? Aí a gente sempre, quando foi começar, a gente começa a estudar, aí a gente foi ver um pouco de Fiore Giliotti, foi um pouco de Zé Carlos Araújo, né? Foi começando a ver, pegar o Galvão Bueno, Luiz Carlos, Luiz Roberto, até chegar hoje você tem aí Gustavo Villani, você tem grandes narradores de TV, mas os grandes narradores como Paulo Soares e uma das referências também, Rogério Vogan da ESPN, que é uma das vozes mais bonitas, uma das narrações de TV mais perfeita que existe, é o do Rogério Vogan. Então, a gente estudou um pouquinho, mais claro, tendo, né, essa inspiração vinda de vocês aqui, né? Isso que é importante para nós. Claro que a gente ouvia Willy Gonzer, ouvia, né, Alberto Rodrigues, mas depois a gente veio para cá, e que tinha Ricardo Lúcio, tinha você, né, e grandes narradores para a gente poder se inspirar, e aí a gente começou essa profissão que nós estamos engatinhando nela, mas nós estamos indo, estamos cada dia tentando aperfeiçoar mais, mas tendo vocês como uma referência sempre, né? De lá para cá e tal, você tem um jogo especial, assim, alguma coisa? A primeira vez a gente nunca esquece, né, Garcia? A primeira vez a gente nunca esquece. Quer dizer, a minha primeira narração realmente ela foi ainda off-tube, né, que a gente, né, pro telespectador é aquilo que a gente faz no tube, a narração a gente faz vendo, né, pela televisão, né, assistindo pela televisão e narrando pela rádio, né? Então nós começamos a fazer esses testes, começando primeiro pelo tubo. Mas no estádio mesmo, ali no gramado, no campo mesmo, foi um América e Santos que nós fomos fazer. Teve um jogo na quarta-feira do Atlético, pelo Campeonato Brasileiro, o Savagé fez esse jogo, e na quinta, aí o Lima falou, nós vamos ficar aqui, amanhã a gente faz o América vai jogar na quinta. Então meu primeiro jogo foi na Arena Independência, América e Santos, né, foi o primeiro jogo. Agora, jogo emocionante, a gente não pode deixar o Guarani de lado, né? Claro, o Guarani tem sempre um lugar especial. Não tem como deixar o nosso Guarani de lado. E um dos jogos assim que realmente me marcou, podemos dizer assim, claro que narrar o Atlético campeão brasileiro foi algo, né, realmente extraordinário. Narrar agora o Cruzeiro. Libertadores da América, né? Narrar agora o Cruzeiro depois dessa peleja toda, conseguir voltar para a Série A. Foi uma emoção muito grande também, né? Então tem grandes jogos. O Atlético e Bahia do ano passado está dentro desses grandes jogos. E também, agora, em relação ao Guarani, teve um jogo muito especial que foi lá em Juiz de Fora. Guarani e Tupi. Guarani, a única rádio que transmitiu fomos nós. Nem as rádios de Juiz de Fora estavam transmitindo, porque havia um jogo do Flamengo no mesmo horário. Que coisa impressionante. E você é da região, falando em Flamengo, né? Juiz de Fora, aquela região ali, e era um jogo contra o Tupi. Tupi tem torcida, uma grande torcida em Juiz de Fora, mas é claro que todo mundo queria escutar o Flamengo, né? Então, eu tive essa emoção de narrar uma virada histórica do Guarani naquela oportunidade, que foi o Guarani saiu perdendo e virou o jogo no último lance, um gol lindo no último lance, e essa emoção de saber que eu narrava sozinho. Eu fui o único narrador daquele jogo, ninguém mais narrou aquele jogo.
Só eu, porque não tinha televisão. Realmente histórico. Porque não tinha televisão, né? Então, esse jogo me marcou muito. Mas agora nós já tivemos assim, jogos muito marcantes para poder narrar, né? Sempre acompanhando o Guarani. Mas esse é um dos jogos assim, que realmente marcaram. E essa ascensão do Atlético, o Atlético campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e o Cruzeiro essa volta, né? Porque como eu comecei em 2018, então acompanhando como comentarista outros grandes jogos, mas como narrador tem esses 3 jogos, podemos dizer assim, né? Eu fiz Cruzeiro e Vasco lá no Mineirão agora, né? O jogo da volta realmente do Cruzeiro, matematicamente, quando o Cruzeiro voltou, né? E eu fiz o jogo Cruzeiro e Vasco. Fiz o jogo Cruzeiro, Atlético e Bahia do ano passado, quando o Atlético foi campeão brasileiro. E esse jogo do Guarani é memorável, principalmente por essa questão, de saber que eu fui o único narrador no Brasil que narrou aquele jogo. É realmente importante e tem que se valorizar essa transmissão. Uma perguntinha também básica, não é? Você, evidentemente, que é uma nova geração de profissionais do rádio. Você, vou dizer, em comparação a mim, por exemplo, nessa sua carreira um pouco mais curta, você nunca pensou em ir para a capital, ir para Itatiaia, para a Rádio Inconfidência, né? Hoje tem a 98 que também transmite futebol, ou uma rádio do Rio, de São Paulo e tal? Não, claro que a gente tem esse sonho. É um sonho, né? Ou pelo menos esperar uma oportunidade, né? Esperar um convite, uma oportunidade, até porque a própria Itatiaia agora mudou também um pouco o perfil dela com a compra do Menin, né? Modificou um pouco como era na mão do Emanuel, né? Mas assim, a gente também tem a nossa consciência de que para chegar lá, você tem que estar lá. É verdade. Muito... tem que abrir mão de muita coisa. Não só abrir mão de muita coisa, mas como assim também, para você se tornar um pouco mais conhecido. Mesmo que a gente saiba que a Rádio Minas é uma das rádios mais tradicionais de Minas Gerais, das mais tradicionais do Brasil, né? Mas, por exemplo, o Everton teve que estar lá para poder estar lá. É verdade. Né? Então quando você sai de Barbacena, vai ao Rio, e depois você teve que ir para Belo Horizonte, para você poder chegar em Confidência, né? Para você poder fazer as narrações em Belo Horizonte, então teria que estar lá, né? Eu acho que teria que estar lá, né? Para poder, mas ainda a gente, quem sabe, um dia, eu nunca digo nunca e nunca digo que não iria. Eu acho que tudo é um momento, tudo é uma situação. Hoje, me sinto muito feliz, muito realizado, né, por essa tradição da Rádio Minas, por essa confiança que o Mairinho e o Gustavo depositam na gente, né? Mas, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, não sei, como o Everton foi, um dia a gente pode ir também, mas se não for também, nunca vou me sentir frustrado por nada. A minha parcela no rádio eu acho que está sendo feita. Daquele veterano locutor, né, lá de Formiga, nosso glorioso Whirley, você herdou pelo menos aquela torcida sempre, né, de destaque para o Clube de Regatas Vasco da Gama? O Vasco a gente tem um carinho pelo Vasco, né? Assim, o Vasco, a história do Vasco é muito bonita, né? É uma história de conquistas, é uma história de combate a muita coisa, né? O Vasco, dos primeiros clubes que aceitou negro para poder jogar, porque era uma realidade, né, daquela época, tanto que o Fluminense é chamado de pó de arroz, porque os morenos tinham que, né, os negros, os pretos tinham que passar pó de arroz por cima, porque não podia demonstrar que eram negros, né? O Vasco sempre tem uma causa social muito bonita e uma história também, né? E meu pai carregou isso, né? Trouxe isso com a gente também, né? Essa história, né? Já na época áurea, né? De Rádio Nacional, era Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, né? Que o Brasil conhecia, né? O Brasil conhecia praticamente esses 4 times pela força da Rádio Nacional naquela época, né? Mas, assim, o Vasco é um carinho, e eu tenho camisas, devo ter umas 3, 4 camisas do Vasco e tal, então a gente, nesse ramo do futebol, claro que a gente vai colecionando várias camisas, né? Mas a do Vasco tem um espaço especial, com certeza. Você tem alguma... Apesar de que eu sou Sampaio Correia. Você sempre falou isso, Sampaio Correia, lá do Maranhão e da Bolívia, porque as cores da bandeira da Bolívia. Minha Bolívia é querida, do grande Sampaio Correia. Como é que você
se identificou dessa maneira? A coisa mais interessante, a gente fala brincando, mas é assim, eu tive um professor na faculdade e perguntavam para ele, qual time você torce? Eu torço pro Sampaio Correia. Eu falei, que time é esse? Não conheci. Aí vou procurar saber, falei, vou começar a torcer pro Sampaio Correia, eu gosto do Sampaio Correia. Então, o Sampaio está liberando, vai para a Série A, em breve, por 2 anos, ó, esse ano bateu, o ano passado, esse ano bateu na porta, nós vamos subir para a Série A. Seremos um. Léo, você falou, né, em diversas vertentes culturais da família e tal. Música, um outro ramo, por exemplo, mesmo no teatro, seu pai foi ator, sua mãe foi atriz e tal, nunca despertou em você, ou o mundo moderno não nos dá muita oportunidade de participar, porque no tempo do seu pai, até no meu tempo mesmo, a gente tinha os grupos de teatro estudantis, sim, não é? Sim. Em escola cheguei a atuar, né? Teatros de trabalhos escolares ou teatros também de movimento de igreja, grupos de jovens e tal. Cheguei a atuar, mas assim, realmente para estar dentro de uma companhia ou estar dentro de uma escola de teatro, realmente não tive essa oportunidade. Talvez a oportunidade, que é uma coisa realmente também a atuar. Mas eu penso que aqui o que nós fazemos não deixa de ser uma atuação também, né? Bem lembrado. Acho que aqui não deixa de ser uma atuação. Claro que nós somos, né, sempre nós mesmos, né? Aqui a gente não está interpretando uma personagem, mas não deixa de ser uma atuação, né? A câmera, né, para muita gente, ela inibe, ela nunca foi um fator inibidor para mim, nunca preocupei, não ligou ali, não vamos embora. E outras ramificações, por exemplo, âncora de jornal, repórter? Já cheguei também a atuar um pouquinho nessa área, né? Mas assim, muito aqui mesmo, o jornal não, o jornal sempre foi específico dos jornalistas da casa, né? Foi a época do Rafael, né? Depois veio a época do aí Flaviano, né? Agora nós temos aí um rodízio de ancoragem aqui também, mas o jornal não, mas reportagem eu cheguei a fazer, o Marinho que uma opção lá, uma situação que teve na Câmara Municipal, me chamou, eu tive que fazer uma reportagem. E música, você estava falando em relação à música, a música também está na veia, né? Seu pai meu sempre... pai toca violão, meu irmão também, o Eduardo, né, toca. E eu tenho 2 sobrinhos, né, que são músicos, um principalmente é músico mesmo, da aula de música, que é o Tiago, e ele é ouvido absoluto, é uma coisa impressionante, é um dom mesmo, que ele trouxe da mãe dele também, que é pianista, né, a Eleonora, e ele, qualquer instrumento você der para ele toca e de ouvido, é uma coisa impressionante. Que maravilha. Ficou faltando alguma coisa, Léo? Não, Garcia, eu acho que só realmente agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade, igualzinho eu falei, me sinto honrado de tantas personalidades que já sentaram nessa cadeira, e você ter feito esse convite, para mim foi uma alegria, e deixar bem claro, né, que tudo isso começou lá atrás, né, nos idos de 96, mas bem com o sangue que o meu pai trouxe, e também com a parceria que nós fizemos, que é uma parceria muito bacana, e hoje eu me sinto muito seguro, né, por saber que vocês estiveram e que vocês, né, principalmente a sua pessoa, esteve me ajudando nisso aí. Foi muito bacana. Muito obrigado ao nosso glorioso Léo Lasmar, gente fina, como a gente costuma dizer, da melhor qualidade, que contou um pouco da sua história nesses 100 anos do rádio aqui no Gente da Gente. Um abraço.